Olá, cavalheiros! Como vão? Aqui estou eu, Nelson Júnior, preparando uma grande surpresa para vocês. Bom, todos que fizeram contribuições para canais ou então que adquiriram alguma promoção minha vão ter acesso a esta pequena videoaula que tenho como brinde e vou fazer, na verdade, porque estou fazendo aqui, estou filmando, para vocês com muito carinho. Porque vocês merecem, uma vez que vocês demonstraram consideração por todos no YouTube, pelas pessoas, adquiriram materiais, então eu tinha que preparar isso e passar isso para vocês. A videoaula eu falei um assunto que ninguém havia abordado, única e exclusivamente. Vocês sabem qual é? Alavanca de trêmulo. Bom, nós vamos conversar um pouco sobre o que é o sistema da alavanca de trêmulo e como utilizar os efeitos que ela proporciona. Então, o que nós temos? A Floyd Rose, quando foi inventada, ela nada mais é do que uma grande gangorra. Ela tem as cordas puxando para um lado e as molas puxando para o outro. Existem outras alavancas? Lógico. Existe a Bigsby, que é aquelas alavancas um pouco mais grossas, que tem uma molona, que é daquelas guitarras antigas, aqueles modelos bem vintage. Aí você tem aquelas alavancas tipo Strato, que elas só são descendentes, elas não são ascendentes. A Floyd, ela basicamente é uma gangorra. Ela tem a pressão das molas por um lado, a pressão das cordas do outro, e graças a este equilíbrio, que uma hora chega e fica tudo ok, você regula as molas através daqueles parafusos que tem ali e tal, ela funciona tanto de forma ascendente quanto descendente. Ok. Coisas a saber sobre a alavanca. Se você nunca teve uma alavanca, é o tipo de coisa que você não compreende, que você ainda não brincou com isso. A alavanca, ela não é uma coisa que você tem que trabalhar com todo o cuidado. Você tem, na verdade, na alavanca, quando a alavanca é boa e resistente, você tem uma coisa que você pode trabalhar com muita... Olha aqui, eu chego a afrouxar as cordas por completo. E eu tenho que conseguir puxar até onde eu conseguir indo para trás, né? Eu tenho guitarras aqui que chegam aí 2,5 tons quando eu puxo a alavanca para trás, tá? Mas você tem que regular a ponte, né? Você tem que procurar alguém que regule a ponte de uma forma que a altura fique legal e que ela vá para trás e para frente de uma forma coerente e tal. Mas quando ela vai muito para trás, aqui, essa parte aqui, o backbox dela, ela é mais funda, tá? Então isso é uma coisa que realmente faz diferença, porque na hora que você puxa para trás é óbvio que ele consegue entrar mais para dentro do instrumento, tá ok? Já revelei algumas coisinhas, mas vamos direto ao assunto. Vocês já notaram que as cordas têm tensões diferentes? O misão tem um tipo de tensão, o lá, o ré, o sol, o si e o mi. E se você pegar aqui com esta mão, afrouxar por completo a alavanca, você vai ver que muitas cordas vão se modificar por completo. No entanto, o mizinho e o si são as que menos mudam. Por quê? Porque já existe uma tensão no mizinho e no si que mantém essas cordas, por ser uma tensão bem grande nelas, de uma forma que elas não afrouxam muito, tá? O misão afrouxa bastante, apesar dele ter muita tensão e pressão em cima por ser uma corda mais grossa, ele afrouxa bastante, tá vendo? Mas é de uma forma diferenciada, essas aqui alteram um pouco, tá? Porque na verdade elas voltam um pouco. A resiliência das cordas, a capacidade de retorno delas é diferente. É uma coisa um pouco mais complexa do que parece. Quando você toca um harmônico ou uma nota e você afrouxa a alavanca, experimente afrouxar tudo.
quando você puxa para trás, experimente também ir todo para trás, para você ver exatamente o que acontece, conhecer o que está acontecendo no seu instrumento e com a capacidade do backbox, até onde vai, se vai um tom, se vai um tom e meio. Ok. Aí, uma das coisas importantes, as cordas, por terem essa tensão na hora de afrouxar diferentes, quando você dá dois harmônicos juntos, se você fizer assim e eu afrouxar, notem isso. Eu vou subir um pouco o volume do amplificador. Vejam isso. Vocês notaram que quando eu fiz isso aqui, ó, existe uma circunstância onde você nota nitidamente que parece que uma nota está indo e outra está voltando, mas não é isso que acontece. É que os dois harmônicos, esse aqui, ó, e esse aqui, ó, eles começam juntos e eles vão se distanciando e começa a alterar isso por causa da pressão que tem nas cordas e que elas começam juntos e aí elas começam a afrouxar de formas diferentes. Então eles não se mantêm de forma totalmente uniforme. Então gera um efeito que parece que está um indo para um lado, outro indo para o outro. Você, ó. Isso é interessante. Numa videoaula que eu fiz, eu citei isso como choque harmônico, né? Mas o interessante é vocês entenderem por que isso ocorre. Uma coisa interessante é que quando você vai dar uma alavancada num harmônico, você deu uma afrouxada de leve, bem de leve aqui, ó. Ó. Dá uma afrouxadinha, né? Isso te dá mais controle, né? Ó. Tá? Então, ó. E esse tipo de coisa vai fazer com que você explore os harmônicos do braço. Então, ó. Eu fiz aqui na casa 5. Vamos ver se eu consigo tirar um na casa 4. Consegui. Na casa 3. Na casa 2. Aí você vai experimentando o que você consegue tirar de harmônico com essa pequena baixadinha. Porque, ó. Assim é mais difícil do que assim. Não estou nem usando muita distorção, que é exatamente para mostrar que os harmônicos independem disso, né? Uma das coisas que eu acho importante para vocês fazerem é o seguinte: sempre explorarem ao longo do braço essas sonoridades e procurarem identificar as notas que elas dão, tá? E identificar também a partir da palheta, porque, ó, se você sabe tirar harmônico de palheta, isso é uma coisa muito comum do Satriani fazer, né? E é uma coisa muito legal de se fazer. Uma coisa também interessante é, por exemplo, ó, se você pegar o harmônico da casa 5 e você bater aqui, ó, na casa 8, olha o que acontece. Eu modifiquei o harmônico simplesmente encostando o dedo. Ó. Aí, além dessa brincadeirinha aqui de você fazer isso aqui, a gente pode trabalhar com os harmônicos a partir da própria haste da alavanca. As pessoas, quando são novatas com alavanca de trêmolo, elas geralmente fazem isso aqui no máximo, né? E tem medo de mexer. Isso aqui, na verdade, você tem que aproveitar exatamente o quê? As molas. Então, aproveite as molas dessa forma. Ó. Dá uma bordoada, isso para trás,
solte com tudo. Uma coisa interessante é que também todo mundo fica trabalhando assim e não pensa nela ao contrário. Então, e também com essas bordoadas. E veja que interessante, as próprias molas podem te gerar efeitos interessantes. Então, aí você tem essa bordoada, reversa, e aí, como existe isso aqui, ó, se você estiver abaixando e ficar batendo, isso se reflete, mesmo que se eu puxar para trás, aqui, ó, e eu ficar batendo junto com a outra mão também vai se refletir. Você tem condição de criar coisas assim, ó. Isso é interessante pra caramba para você trabalhar. Outra coisa interessante é quando você trabalha com acordes, mas você sempre sai de baixo. Então, você tem como sair daqui e dar essa intenção, tá? A parte de harmônicos, né? Você tem como também tá tirando harmônicos aqui. Por quê? Nessa região, se você bater, você tira harmônicos. Então você tem como trabalhar assim, ó. E se você tiver um whammy para brincar, aí é mais louco ainda. Uma outra alternativa muito legal é se você por acaso trabalhar com a alavanca para trás e trabalhar com notas. Pra frente, mas trabalhando também. Força da mão. Quanto mais porrada você der, a própria corda ao voltar vai fazer com que a nota soe. Uma coisa legal também é, vamos pegar aqui, ó. Vamos aproveitar vamos ver se eu consigo tirar a microfonia do ar. Porque ele não tá muito alto aqui, vamos lá. Ó. Segurar quando aparece um feedback. A alavanca é muito legal para isso. E uma das maneiras de tirar feedback também é você encostar alguma parte do instrumento para que a própria vibração realimente. E a posição do instrumento na frente do falante vai mudar o feedback. E aí, por exemplo, se você tiver... eu vou pegar e eu vou tirar uma microfonia específica aqui. Como eu estou com uma câmera só, eu não vou ficar tirando ela do foco, mas eu vou sair um pouco de foco para vocês entenderem. Quando você pega e você tem esse conhecimento, putz, aqui eu consigo tirar uma microfonia específica, aqui eu consigo fazer alguma coisa diferente, aqui eu altero se eu mudar a posição. Esse tipo de efeito vai valorizando tudo aquilo que você faz com a tua guitarra, né? Então, uma das coisas que a alavanca pode ser muito útil é você iniciar uma frase com ela.
exatamente naquele. A alavanca ela pode servir para esse tipo de conduta, né? Em vez de você fazer, porque fazer esse glissando, você não consegue fazer isso com a mão. Brincar um pouquinho aqui e passar algumas ideias, e eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou fazendo. Cotovelo também serve. Eu estou aqui fazendo tapping. Aqui, por exemplo, a alavanca falhou. Por que que ela falhou? Eu vou dar uma explicação. Eu estou usando um timbre que ele tem um certo gate nele, que está um pouco exacerbado. Eu vou tirar um pouquinho dele. Tá? Ó, agora não vai cortar. Aqueles de troca que tava dando uma cortadinha, você viu? Eu tava usando o Zoom Noise Reduction, mas eu tava usando de um jeito que eu geralmente uso para bases. Aí, ó. Eu só tô relando a mão, pegou? Ó. Uma chave de corte. Quando eu estou usando a alavanca, essa chave, ela no caso, ela corta para baixo, para cima e ela volta sempre para o meio. Coisa que também é legal, se você tiver, às vezes você não pode instalar uma chave de corte, mas você tem uma guitarra que tem volumes independentes, você pode trocar de um captador para o outro. Isso também é legal para você fazer. Ó, aquelas alavancas que falharam, que ficam nessa região. É tudo uma questão de você ter o sustain certo. Por exemplo, ó, um pouquinho mais de drive.
Vocês viram? Sempre essa abaixadinha no início facilita muito a vida. Outra coisa legal você fazer com a alavanca também. Tudo que você pensar, dá pra fazer. E aí vai de quebra um truque com a palheta, que é um truque que o satriano de vez em quando usa. Você pega a palheta de lado e você toca notas fazendo isso. E obviamente, usando também a palheta, qual que é a moral da história? É que as pessoas têm um pouco de medo de lidar com o instrumento e descobrir o que uma pancada pode fazer, né? É assim, na hora que você bate, você nota que a pressão está mais aqui. Então é uma visão que está suando mais. Então, ó. Essa é a visão. Uma coisa de usar muito. Solta com a própria mão. Então, as alternativas dependem muito das ideias que você se permitir ter. A alavanca de trêmulo nada mais é do que algo que pode dar novas caras e novos temperos para o que você faz. Se você for trabalhar, a única coisa, em que ela vai te onerar? Quando você dá um bend, olha isso. Eu vou dar um bend nessa corda, só que eu vou tocar de baixo. Ela, por causa desse negócio, ela meio que desafina a corda de baixo. Então o que acontece? Quando você dá um bend e toca duas notas juntas e você quer que aquela soe paradinha, como rola umas coisas em counter, etc., nunca é 100%. Ela, na verdade, ela sempre dá um glissando e tira um pouco a nota de lugar. Para isso é legal uma ponte fixa mesmo, tá? Então o que eu aconselho? Tem uma ponte fixa, tem uma ponte móvel, brinque pra caramba com todas as possibilidades e saiba que é possível criar ideias simplesmente se permitindo, né? Olhando o instrumento de uma forma diferente, né? Quando você olha o instrumento, eu vou pegar aqui e vou ficar pensando em coisas novas. Então eu posso pegar um instrumento e ficar pensando assim, eu pego o instrumento. E eu posso chegar e ficar brincando com essa eu me permitir. Só que o lance da alavanca é exatamente você se permitir. A alavanca de trêmulo,
as pessoas têm medo de mexer com ela. Todos os meus alunos, quando pegam uma guitarra assim, peraí, onde é que vai? Oh, que legal. Não, cara, se permita zoar o barraco. Se você não se permitir pegar a alavanca e fazer... Se você não se permitir isso, você não vai ser feliz com